Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí, vamos lá resolver aí aquela prova lá de Rio Largo, né? Obviamente eu fiquei com conhecimentos específicos. Emanuel, como foi a prova? Fácil. 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 Prova super fácil, letra de lei aí, de cara. Eu só estou vendo uma questão que eu anularia, é uma questão de direito penal aí, não é? Que a gente vai ver aí, a questão de direito penal, que lá do artigo 135 de omissão de socorro, que eu não vi alternativa, não é? Eu não vi alternativa. Então, para mim, tem que ser, essa questão tem que ser anulada. No demais, tranquilo. Beleza? Então vamos lá, meter bronca aí. Aqui eu não sei qual é o tipo de prova, tá? Então vocês vão aí vendo aí pela questão e não pela prova, tá certo? Então, bora lá. Questão de número 21. Aí fala aí sobre a Lei 13.022. E diz o seguinte: de acordo direito estava muito boa, mas também achei muito estranho a da omissão. Marquei a menos um mesmo estranho. A gente vai dar uma olhadinha lá e a gente vai ver aí. Bora lá. Ó, de acordo com o artigo 3º da Lei 13.022, artigo 3º é aquele que vai tratar sobre princípios, né? Então, tranquilo. Então, de acordo com o artigo 3º da Lei 13.022, que estabelece os princípios mínimos da atuação das guardas municipais, analise as assertivas a seguir. Bora lá. Item 1. O princípio da proteção dos direitos humanos fundamentais e das liberdades públicas reflete o compromisso ético com a dignidade e a cidadania, o que implica na atuação das guardas municipais em consonância com normas internacionais de direitos humanos. Item 1, verdadeiro. Item 1, verdadeiro. Bora para o item 2 agora. A preservação da vida e a redução do sofrimento
são princípios que se sobrepõem ao patrulhamento preventivo, sendo a segurança ostensiva considerada prioritária. Pessoal, o princípio é de patrulhamento preventivo. Não existe como princípio a segurança ostensiva. Então, item 2, falso. Item 3. O uso progressivo da força é um princípio que implica que as guardas municipais devem utilizar meios proporcionais ao nível de ameaça enfrentado, priorizando sempre, e aqui é importante, soluções pacíficas antes de recorrer à força física. Item 3, verdadeiro. Item 4, o compromisso com a evolução social da comunidade pressupõe que as guardas municipais devem atuar exclusivamente na esfera da segurança pública, sem envolvimento em projetos de desenvolvimento comunitário ou social. Sem é o erro. Então, o item 4 está errado. Então, bora lá. Item 1, verdadeiro. Item 2, falso. Item 3, verdadeiro. Item 4, falso. Então, a primeira e a terceira são verdadeiras? São. Segunda e quarta são falsas? São. Então, resposta letra A. Tá? Letra A. Então, 21, anota aí no gabarito, letra A. 22. O 22 é aquele, né, que fala aí da autorização que os guardas municipais são autorizados, não é, a usar o porte de arma. Então, bora lá. O artigo 16 estabelece o porte de arma de fogo para as guardas municipais. E no parágrafo único do referido artigo, estabelece que o direito ao porte pode ser suspenso em certas circunstâncias. Analise as assertivas abaixo sobre as condições que podem levar à suspensão desse direito e assinale a alternativa correta. Ora, bora lá. O que pode suspender? Restrição médica, decisão judicial ou justificativa de adoção da medida pelo dirigente. São essas as condições que suspende-se o porte de armas. Então, bora lá. O direito ao porte de arma de fogo das guardas municipais é suspenso exclusivamente por decisão judicial. Errado, porque ainda tem restrição médica, por exemplo. Então, A, errada. Letra B. A suspensão do direito ao porte de arma de fogo pode ocorrer em razão de restrição médica, certo? Decisão judicial, certo? Ou justificativa de adoção da medida pelo respectivo dirigente, desde que estejam devidamente formalizadas e documentadas. Certíssimo. Letra B é a resposta aí da questão de número 22. Então, questão 22, letra B de bola. O porte de arma de fogo dos guardas municipais só pode ser suspenso se houver comprovação de envolvimento de atividades ilícitas. Errado. E a letra D, a suspensão pode ser apenas pelo diretor-geral. Errado, pode ser por decisão judicial. Então, 22, letra B, sem problema nenhum. Questão 23. E a questão 23 trata aí também uma questão da Lei 13.022. Bora lá. A estrutura hierárquica das guardas municipais deve seguir denominações e títulos idênticos ao das forças militares. Não, isso é proibido. Isto é proibido, não pode. Então, item 1, falso.
Item 2. As guardas municipais podem adotar denominações alternativas, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Item 2, corretíssimo. Item 3. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente da cor preta. O caba que errou isso aqui é um miserável, né? Preferencialmente da cor azul marinho. Item 3, errado. Item 4. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente, dos demais presos, quando sujeito à prisão, antes de condenação definitiva. Então, item 4 está correto. Então, bora lá. 23. Item 1 falso. Item 2 verdadeiro. Item 3 falso. Item 4 verdadeiro. Então, bora lá. Letra 1 e 3 são verdadeiros? Não. Quem é verdadeiro aqui é 2 e 4. Onde tem 2 e 4, letra D. 2 e 4 são verdadeiros, 1 e 3 são falsos. Então, questão de número 23, letra D é a verdadeira. De acordo com a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, considere assertivas abaixo e assinala a alternativa correta. Então, pessoal, caiu Lei 3.022, depois nós vemos aí questões aí, eu acho que são 2 ou 3 questões do Estatuto da Criança. Tá certo? Então, bora lá. Então, considere as assertivas abaixo. Então, questão 24. Para efeitos da lei, a criança é definida como pessoa até 12 anos incompletos. Não é 12 anos completos. Até 12 anos incompletos. Então, letra A está errada. A Lei 8.000 define a criança como pessoa com até 12 anos e 11 meses. Errado também. Letra C. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é considerada até 12 anos de idade incompletos e o adolescente aquele entre 12 e 18 anos. Letra C, corretíssimo. Não é? Pessoal, fácil, né? Então vejam aí que as 3 primeiras questões foram dadas à prova. Então, eu acho que não sei matemática, não sei português. Não sei matemática, não sei português, mas eu acho que o ponto de corte vai ser alto. Considerando a proteção garantida às crianças e adolescentes pelo Estatuto, a analise assertiva abaixo. É permitido que crianças e adolescentes sejam objeto de discriminação. Aí é foda. Claro que não pode, né? Criança e adolescente não pode ser objeto de discriminação. Deixa eu pegar a próxima aqui. Pronto, vamos lá. Apresentar, compartilhar a tela. Beleza, compartilhada aí. Bora lá. Então, letra B. A legislação garante que nenhuma criança ou adolescente seja objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo que qualquer atentado contra seus direitos fundamentais, por ação ou omissão, deve ser punido conforme a lei. Questão de número 25, artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, resposta correta, letra B de bola. Então, 25, letra B de bola. 25, letra B de bola.
25, letra B de bola. C. As crianças podem ser objeto? Não. E letra D. A proteção contra a violência e exploração é garantida para crianças e adolescentes, mas negligência e discriminação são consideradas situações que devem ser abordadas. Olha o erro aqui. Né? Então, 25, letra B. 26, ainda terceira questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito de liberdade. Né? O direito de liberdade está com previsão lá no artigo 16. Né? Artigo 16, que fala aí sobre o direito de liberdade. Então, bora lá. O direito de liberdade tem o direito de liberdade da criança e do adolescente inclui a possibilidade de participar da vida política, desde que atendidas as exigências legais na forma da lei. Item 1, verdadeiro. Item 1, verdadeiro. Item 2, a criança e adolescente tem garantido o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação em qualquer situação de necessidade. Item 2, verdadeiro. Item 2, verdadeiro. Item 3, a restrição do direito de ir, vir e estar dos logradouros públicos e espaços comunitários pode ser estabelecida sem justificativa legal. Aí não. O que o artigo 16 diz? Que ir e vir, estar em logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. Então, item 3, falso. Item 4, o direito à expressão não é livre, podendo a criança e o adolescente se expressarem somente, olha o erro aí, somente é o erro, beleza? Então, assinala a alternativa correta. Item 1 e 2 são verdadeiros? São. Item 1 e 2 são verdadeiros. 3 e 4 são falsos? 3 e 4 são falsos. Então, resposta letra A. Letra A. 27 agora, 27. Então, para quem chegou agora, 21, letra A. 22, letra B. 23, letra D. 24, letra C. 25, letra B. 26, letra A. Tá? Agora vamos à questão de número 27. De acordo com as normas para notificação, e aqui você tem o Estatuto do Idoso, né? Estatuto do Idoso. Então, no Estatuto do Idoso, você tem aqui o artigo 19, que sofreu alteração, né? O artigo 19 sofreu alteração de duas leis, a Lei 14.423 e a Lei 12.461. Bora lá. De acordo com as normas de notificação de casos de violência contra pessoas, assinala a alternativa correta. Boy. A notificação compulsória é um dever exclusivo dos serviços de saúde pública. Não é? A notificação compulsória, ela vai ser feita, não é? Tanto pela autoridade policial, Ministério Público. Então, muito cuidado. Então, a notificação compulsória é feita tanto pelos serviços de saúde públicos
como serviços de saúde privados à autoridade sanitária, não é? E quem deve ser comunicado? Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal e assim por diante. Então, bora lá. Então, letra A, errado. Letra B. A autoridade policial, Ministério Público e os conselhos de pessoas são os únicos órgãos autorizados. Não. Você tem autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional. Então, errado aí. C. Os serviços de saúde públicos e privados devem notificar compulsoriamente os casos de violência contra pessoas idosas à autoridade sanitária e comunicar obrigatoriamente à autoridade policial, Ministério Público, aos Conselhos Municipal, Estadual e Nacional. Letra C. Questão 27, letra C, é a questão correta. Então, 27, letra C. Questão agora 28. Com base, mais uma questão do Estatuto do Idoso. O grande problema do Estatuto do Idoso, não é? E do ECA é que são questões que a gente pode dizer letra de lei, ou seja, você tem que decorar item por item, tá? Então, vamos lá. Com base no Estatuto do Idoso e nas garantias relacionadas ao direito à moradia. Direito à moradia. Então, questão 28 trata do direito à moradia, que está presente lá no artigo 37, né, que trata sobre habitação. Então, vamos lá, ele quer a alternativa correta. A pessoa idosa tem direito à moradia digna. Há um erro aqui. Exclusivamente no seio da família natural. Não, está errado. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta. Natural ou substituta. Então, letra A está errada. Letra B. A pessoa idosa pode optar por morar desacompanhada de seus familiares ou instituições públicas, quando assim o desejar, já que instituições implicará em custos adicionais. Nada a ver. Né? Nada a ver aí a letra C. Né? A letra B. Letra C. O direito à moradia digna para a pessoa idosa é garantido apenas em instituições privadas. Olha o erro aí. Apenas. Apenas. Então, resposta. Questão 28, letra D de dado. Resposta. Questão 28, letra D de dado. A pessoa idosa tem o direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta em instituição pública ou privada. Letra de lei, letra de lei, letra de lei aqui, cara. Artigo 37, letra de lei. Questão 29. Mais uma questão do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso prevê proteção especial para a pessoa idosa em diversos aspectos, incluindo acesso a serviços essenciais e ao exercício da cidadania. Considerando as disposições legais, qual das seguintes alternativas melhor descreve a penalidade estabelecida para a conduta de dificultar o acesso a idoso a operações bancárias? Ora, qual é o artigo que fala sobre isso? Artigo 96. O artigo 96 diz o seguinte: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar e assim por diante. Aquele que é a pena. Qual é a pena? Qual é a pena? Reclusão de 6 meses a 1 ano. Reclusão de 6 meses ao ano e multa. E multa. Então,
29, letra B, pena de reclusão de 6 meses ao ano e multa. Então, cuidado, não é? Questão 29, letra B de bola. Letra B de bola, não é? Eu sempre digo, né, pessoal, infelizmente, cobra-se pena, né? E pena a gente tem que decorar. Não deveria cobrar, mas, e não é só essas bancas, não é? De segunda prateleira, não, viu? Bancas hoje como FCC, CESP, FGV, todas elas estão cobrando pena. Todas elas estão cobrando pena, porque sabe que a turma não gosta de decorar. Passa por cima, aí eles vão e cobram, não é? É bronca. Questão de número 30. E aqui a bronca, que é aquela que eu disse para vocês, pessoal, eu não achei resposta aqui. E a gente vai ver, vamos ver com as alternativas. Ele fala sobre a omissão de socorro. Então, bora lá. Omissão de socorro. Deixa eu ir para aqui para a próxima. Vamos lá? Pessoal, eu quero que vocês ouçam o seguinte. Olha o que é o crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência. O crime de omissão de socorro é deixar de prestar assistência. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A quem? A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. É isso, omissão de socorro é isso. Deixar de prestar assistência. Então, bora lá. O artigo 135 do Código Penal Brasileiro define o crime de omissão de socorro. Está bem grande aqui para vocês trabalharem comigo aqui. Define o crime de omissão de socorro como a omissão de auxílio à pessoa em perigo iminente. Beleza. Quando a gente tem a obrigação legal ou moral de prestar socorro. Não. Tem nada a gente tem. Quando a gente tem a obrigação legal ou moral de prestar o socorro, não. Mas vamos imaginar que, beleza, quando a gente tem a obrigação não legal, mas eu tenho a obrigação moral. Mas aí, veja, a pena está errada. A pena é de detenção de 1 a 6 meses. A pena de detenção é de 1 a 6 meses ou multa de pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, letra A estaria errado. O crime de omissão de socorro é definido como a conduta de não prestar assistência a uma pessoa em perigo, olha o erro aqui, apenas se houver um dever específico de fazê-lo. Não é? Já disse, o crime é deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, ou não pedir o socorro da autoridade pública. Então, letra B estaria errada. Letra C. E o letra C também estaria errado. Por quê? A pena. Mas vamos lá. O crime de omissão de socorro, de acordo com o artigo 135, é configurado quando o agente se abstém de prestar ajuda a uma pessoa em perigo iminente, sem qualquer responsabilidade legal. E a pena prevista é de detenção de 3 a 5 anos. Não é
a pena é de 1 a 6 meses ou multa. E letra D, também vai ter errado por conta da pena. Bora lá. O artigo 135 do Código Penal brasileiro estabelece que o crime de omissão de socorro ocorre quando a pessoa se recusa a ajudar outra. Não, se recusa a ajudar outra, não é? É deixar de prestar assistência, mas vamos lá. Vamos considerar que fosse, desde que a recusa resulte em dano grave ou morte. Não, não precisa, não é? Resultar em dano grave. É deixar de prestar assistência. E o erro aqui, pena de reclusão de 1 a 2 anos. Então, meus amigos, não tem resposta. Não tem. A mais correta, preste atenção, a mais correta seria a letra A, mas a pena está errada. A pena é o inverso, né? Aqui a pena é de 1 a 6 meses ou multa. E aqui ele colocou de 1 ano, de 6 meses ao ano. Então, questão de número 30 tem que ser anulada. Emanuel, vamos ver as outras aqui para ver se não dá para ser. Não tem como. C e D, a pena está errada. C e D, a pena está errada. Então vamos ver a letra B, bora lá. O crime de omissão é definido como uma conduta de não prestar assistência a uma pessoa em perigo. O erro está aqui, ó. Apenas se houver um dever específico de fazer. Eu só vou prestar assistência se eu tenho o dever de fazê-lo. Não. O crime é deixar de prestar assistência. Qualquer pessoa pode estar aqui. Então, questão de número 30, anulada. Anulada. Beleza? 31. Distinção. E aqui, olha, eu vou te dizer. Beleza, a gente vai conseguir fazer essa questão, mas é uma questão mal elaborada. Essa 31 é uma questão mal elaborada. Beleza? É uma questão mal elaborada. Bora lá. A distinção entre crime de roubo e o crime de furto é fundamental para a aplicação adequada das leis penais. Considerando as definições e características desses crimes segundo o Código Penal brasileiro, há sinal alternativo que descreve. Bora lá. O crime de roubo envolve o uso de violência ou grave ameaça, certo? Para subtrair algo de outra pessoa. Enquanto o furto é caracterizado pela subtração de bens sem uso de violência ou ameaça, sendo o roubo uma forma mais grave de furto. Não, roubo não é uma forma mais grave de furto. Os dois crimes são autônomos. Então, não posso dizer que o roubo é uma forma mais grave de furto. Não, os dois crimes são autônomos. Eu poderia dizer, no roubo há uma progressão criminosa, mas não que o roubo é uma forma mais grave de furto. Então, letra A está errada. Letra B. O furto é definido como a subtração de um bem alheio sem consentimento. Independentemente de qualquer forma, não tem violência nem grave ameaça. Não tem violência nem grave ameaça. Não tem violência nem grave ameaça. Então, letra B está errada. A principal diferença entre roubo e furto é que o roubo requer a presença de um acordo prévio entre o autor e a vítima. Porra, tem nada a ver, não é? Letra D. O roubo é caracterizado pela subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, certo? Sendo mais severamente punido que o furto, certo? Que se caracteriza pela subtração de bens sem qualquer tipo de violência ou ameaça e com a intenção de se apropriar de bem. Então, 31, letra D. 31, letra D. 31, letra D. Beleza? 31, letra D. Bora para 32. 32
estelionato, ou seja, artigo 171. Bora ver que traz aqui o estelionato. O artigo 171 define estelionato como ato de utilizar de violência ou grave ameaça. Não. O estelionato busca obter uma vantagem ilícita. Estelionato busca obter uma vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, letra A estaria errada. Letra B. Letra B. Letra B. Estelionato é descrito no artigo 171 como a prática de obter vantagem ilícita através de engano ou fraude, mas apenas se a vantagem obtida envolver a entrega de bens. Olha o erro aqui. Mas apenas se a vantagem obtida envolver. Então, o erro está aqui. O crime, letra C, o crime de estelionato, é caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem, mediante fraude ou engano, com a finalidade de induzir a vítima a erro e, consequentemente, obter para si um benefício financeiro ou material, independente do engano ter sido realizado por meio de documentos falsificados. Letra C está correto. Então, questão 32, letra C. Questão 32, letra C. Letra D. O crime de estelionato, conforme o artigo 171, é a prática de enganar uma pessoa para obter vantagem ilícita, sendo necessário que o engano seja feito exclusivamente por meio de promessas falsas. Errado, né? Errado. Então, 33. 33, uma questão de direito constitucional, não é? Sobre aí remédio constitucional do habeas corpus. E aqui foi fácil, porque ele só pediu o objeto, não é? Ele não pediu mais do que isso. Ele só pediu o objeto, tá? Vamos lá. O habeas corpus é um instrumento jurídico fundamental para a proteção da liberdade de locomoção, de acordo com a Constituição Federal. Então, o que que diz? Qual é o objeto do habeas corpus? É proteger, não é? A liberdade de locomoção diante de uma violência ou de uma ameaça por abuso ou uma ilegalidade, seja de autoridade pública, seja de uma autoridade privada. Então, vamos lá. O habeas corpus pode ser concedido apenas quando a violência ou coação em relação à liberdade de locomoção resultar em dano físico imediato. Não. O habeas corpus pode ser aplicado diante de um perigo de lesão a essa liberdade, ou seja, diante de uma ameaça, ou a própria lesão a essa liberdade de locomoção. Tá? Então, letra A está errada. Letra B. O habeas corpus é um remédio constitucional que pode ser concedido sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade do abuso de poder seja cometido por autoridade pública ou agente privado. 33, letra B é a nossa resposta. Então, 33, letra B de bola. 33, letra B de bola. Letra C, o habeas corpus é concedido somente em caso de prisão ilegal, não se aplicando à situação de ameaça. O erro aí se aplica em situação de ameaça, não é? Ou de ofensa à liberdade de locomoção. Letra D, o habeas corpus pode ser concedido em qualquer situação onde haja prisão ou detenção. Em qualquer situação, não. Por exemplo, pensão, falta de pagamento de
pensão alimentícia, não cabe habeas corpus. Tá? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bora para a próxima agora. Para a próxima. E aqui é o artigo 228 da Constituição Federal. E o artigo 228, vamos colocar aqui, artigo 228, compartilhar a tela. Já mandei para aí, já. Opa, pronto, já ia perguntar se precisa interromper o compartilhamento. Bora lá. Pessoal, veja, o que diz o artigo 228? São penalmente imputáveis os menores de 18 anos. É o que diz lá, né? Bora lá. Letra A, questão 34. A inimputabilidade penal do menor de 18 anos é absoluta. Jamais. Lembre que os direitos não são absolutos, não é? Ou seja, não é absoluta por quê? Porque ele não pode ser penalizado por crimes, mas ele pode ser punido por atos infracionais. Então, letra A está errado. Letra B. A legislação especial que trata da responsabilidade dos adolescentes confere ao juiz da infância e da juventude a discricionariedade para aplicar medidas socioeducativas, independentemente. Não, tem que ter a comprovação do ato infracional. Então, para que ele possa aplicar, tem que comprovar o ato infracional. Beleza? C. Menores de 18 anos menores de 18 são considerados penalmente imputáveis, mas pode ser responsável por crimes. Não pode. Só pode ser responsabilizados por atos infracionais. Letra D. Menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e, portanto, não podem ser responsabilizados criminalmente em qualquer circunstância, sendo sua responsabilidade limitada às medidas socioeducativas e às outras normas do ECA. 34, pessoal, letra D de dado. 34, letra D de dado. 34, letra D de dado. E aqui, 35, mais uma questão de direito constitucional, que diz lá, com base no disposto no parágrafo 8º, que é o parágrafo 8º do artigo 144, é aquele que fala das guardas municipais. E lá é muito simples, diz que as guardas municipais serão responsáveis pelo quê? Bens, instalações e serviços. O famoso BIS. Então, vamos lá. 35. As guardas municipais podem exercer em caráter subsidiário função de polícia judiciária. Jamais. Função de polícia judiciária pertence à Polícia Civil e à Polícia Federal. Chorou. Então, letra A está errado. Letra B. A proteção de bens, serviços e instalações municipais, conforme previsto constitucionalmente, autoriza as guardas municipais a realizar prisões em flagrantes delitos, independente da natureza do crime, bem como realizar investigações criminais. Veja, aqui a gente tem que ir para o entendimento anterior do STJ. O STJ, não é? Dizia que as guardas municipais era facultativo realizar prisão em flagrante. Hoje, o STJ já diz que é obrigatório. Mas, mesmo assim,
O erro aqui está em dizer, bem como realizar investigações criminais. Não é competência da Guarda Municipal. Então, letra B está errada. Letra C. A atuação das guardas municipais é destinada à vigilância patrimonial e à proteção de bens municipais. Certo. Não lhe sendo permitida a realização de patrulhamento ostensivo. Não! O patrulhamento é preventivo. Não é ostensivo, o patrulhamento é preventivo. Então, letra C é a nossa resposta. Então, pessoal, ó, 35, letra C. C, 35, letra C. D. As guardas municipais podem ser criadas por lei municipal para proteger o erro aqui, exclusivamente bens e serviços municipais. Errado. 36. 36. E aqui você tem a Lei 11.340, né? Que é a lei que trata aí da Lei Maria da Penha, né? Lei Maria da Penha. E ela diz o seguinte: no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deve adotar uma série de medidas previstas na legislação, perdão. Com base nisso, considera as seguintes afirmações sobre as ações que devem ser tomadas pela autoridade policial. Vamos lá. Ele quer o que a autoridade policial deve fazer. Então, o que a autoridade policial deve fazer? Tá? Previsão lá no artigo 11. O artigo 11 diz que quando a mulher chega à delegacia, não é? Ele deve garantir proteção policial, não é? Quando necessário, claro, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, deve encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML, né? Fornecer transporte para a vítima quando houver risco de vida, se necessário acompanhar o ofendido. Então, essas são uma das situações que o policial deve fazer, tá? Então, vamos lá. Garantir proteção policial, item 1. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Item 1, verdadeiro. Item 2. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde, ao Instituto Médico Legal, caso seja solicitado pela ofendida. Não, meu filho. Se há lesão, então tem que ir ao IML. Item 2, falso. Item 3, fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo seguro, independente da existência de risco de vida. Olha o erro aqui. Independente não. Só vai fornecer transporte para ofendido e seus dependentes quando houver risco de vida. Então, item 3, falso. Item 4, informar a ofendida os direitos a elas conferidos e os serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária, para o eventual juizamento perante o juiz competente. Item 4, verdadeiro. Então, vamos lá. Item 1, verdadeiro. Item 2, falso. Item 3, falso. Item 4, verdadeiro. Então, verdadeiros, item 1 e item 4. Bora lá onde vê. Aqui, logo de cara, aqui, a letra A. Item 1 e 4 são verdadeiros. 2 e 3 são falsos. Então, pessoal, 36, letra A. 36, letra A.
37. 37. 37 é aquele artigo 12C, não é? Bem específico, não é? Que quando a gente está dando aula, a gente sempre diz, estuda isso aí, estuda isso aí. Bora lá. Verificada a existência de risco atual e iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio local de convivência com a ofendida. De acordo com a legislação vigente, este afastamento pode ser realizado por diferentes autoridades, em circunstâncias específicas. Assinale a alternativa correta sobre quem pode efetuar tal afastamento. Então, pessoal, olha o que diz o artigo 12C. Primeiro, quem pode efetuar esse afastamento? Autoridade judicial. Autoridade judicial é foda, ele pode tudo, né? Segundo, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, primeiro, quem pode determinar esse afastamento? Juiz. Segundo, delegado de polícia, quando não for sede de comarca. Terceiro, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível. Então, bora lá. Letra A. Apenas pela autoridade judicial. É errado. Pode ser pelo delegado, pode ser pelo policial, então é errado. Letra B. Pelo delegado de polícia, quando o município for sede. Não, quando o município não for sede. Quando o município não for sede. Letra C. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível. 37. Letra C. 37. Letra C. 37. Letra C. Apenas pela autoridade judicial ou pelo delegado? Não. Autoridade judicial, delegado e policial. 38. A Lei Maria da Penha estabelece normas. Bora lá. Deixa eu fechar aqui para pegar a última parte da prova. Pronto. Aqui. Pronto. Compartilhei aí. Vamos para as últimas questões, né? Agora. 38, 39 e 40. Vamos lá. Com base nas disposições legais sobre a notificação e intimação da ofendida em relação aos atos processuais e relativos ao agressor, assinala a alternativa correta. Bora lá. Bora lá. A ofendida pode entregar a intimação ou notificação diretamente ao agressor. Jamais. Né? A ofendida entregar diretamente ao agressor? Jamais, pelo amor de Deus. Então, letra A, errada. Letra B, a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, mas não poderá receber informações sobre a saída do agressor. Não, ela tem que receber. Então, o erro está aí. Mas não poderá receber. Deverá receber. A ofendida deverá ser notificada sobre os atos processuais relativos ao agressor,
apenas após a saída? Claro que não. Antes, durante e depois. Letra D. A notificação da ofendida quanto aos atos processuais relacionados ao agressor deve ser feita sem prejuízo da intimação do advogado, constituindo ou do defensor público, e a ofendida não pode entregar a intimação ou notificação ao agressor. 38, letra D. 38, letra D. 39 e 40, as duas últimas questões vão se referir à Lei 9.605, aquela parte, né, de infrações administrativas. E quem foi meu aluno, assistiu às lives, né? Essa primeira questão, quem assistiu minhas lives, eu falei muito nelas. Só existem três prazos: 20, 30 e 5. 20, 35. 20 para se defender e para recorrer. 30 para o julgamento do processo. E 5 para pagar multa. Acabou-se. Acabou-se. Então, bora lá. Letra A. O infrator tem um prazo de 20 dias para oferecer defesa ou impugnação. É a certa. É a certa. Então, 39 de cara, letra A. Letra A. Letra A. Não é? Letra B. A autoridade tem um prazo de 20 dias para julgar. Não, esse prazo é de 30 dias. 30. O prazo para o pagamento de multa é de 5 dias. Então, letra C está errado. E letra D, 15 dias não tem prazo. Esse prazo não existe. Ou é 20, ou é 30, ou é 5. Ou é 20, ou é 30, ou é 5. 40 fala aí da famosa multa simples, né? Famosa multa simples. E diz o seguinte: letra A, multa simples será aplicada somente quando o agente agir com dolo. Não, com dolo ou negligência. Com dolo ou negligência. Então, quando o agente agir com dolo ou negligência, meu amigo, chorou, você, não é? Vai ter a multa simples. A multa diária será aplicada quando a infração praticada envolver apenas atividade de exploração de recursos naturais, sem a possibilidade de conversões de serviços de preservação ambiental. Então, o erro aqui, né? Que essa multa diária, né? Ela será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Então, errada. A multa simples poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Pode? Pode. Então, pessoal, a 40 é letra C. 40, letra C. Não é? 40, letra C. Então, terminamos aqui as nossas questões aqui, não é? Da prova de Rio Largo. Meus amigos, a prova não foi difícil, a prova foi fácil, como eu disse para vocês, a prova não foi difícil, foi fácil. Teve, quando você diz assim, algumas questões envolveram pena, e quando tem pena é complicado. Então, eu diria a vocês, quem errou só 3 questões da específica se deu muito bem. Não é? Então, nessa específica, na minha concepção aqui, você teria que errar no máximo 3 questões. No máximo 3 questões. Não é? Para se garantir. Tá certo? Porque, mais uma vez, porque a prova foi fácil. A prova não foi difícil. Agora, lembrando que tem uma questão que tem que ser anulada, porque não existe alternativa.
Deixa eu marcar, eu até marquei aqui qual é a questão. É a questão de número 30, tem que ser anulada. Tá certo? Tranquilo? Então, a todos aí, né? Amanhã trabalhamos hoje com as específicas e amanhã vamos trabalhar aí com português e matemática, tá? Amanhã nós trabalharemos com português e matemática. Então, vocês vejam aí que sempre aí o Estou Preparado está com vocês, não é? Estou preparado antes, durante e depois da prova, estar com vocês. Eu acho que não tem outro cursinho que está nessa hora aqui trabalhando, não é? Dando esse resultado para vocês. Mas nós aqui do Estou Preparado, nós temos um compromisso com o aluno, não é? Então, não é só vender cursos, não. Estou Preparado, ele está junto com o aluno antes do edital, durante o edital, durante a prova e depois da prova. Pessoal, uma boa noite para vocês aí, tá? Fiquem tranquilos aí, que amanhã iremos responder matemática e português. Mas aí o professor Isaqueu vai deixar o ranking aí, não é? Das notas. Luiz Antônio, prof, diga aí, Luiz. Fala aí, meu amigo. Tem alguma pergunta antes de eu encerrar aqui? Se tiver alguma pergunta, me falem logo que eu respondo, não é? Logo aqui. Tem alguma pergunta a fazerem? Prof, vai ter correção de Cupira. E aí, Isaqueu Cupira. Eu acho que eu nem dei aula para Cupira, eu não sei. Eu acho que eu não dei aula para Cupira, não, Luiz Antônio. Mas Isaqueu, o homem que pode responder para você. A correção de português e matemática amanhã será que horas? E aí, Isaqueu, responda aí. Bora, Queu, acorda, Queu. Eu estou vendo aqui, Isaqueu, estou esperando Isaqueu aqui para dar a resposta para vocês. Isaqueu, que horas vai ser amanhã matemática e português? Esperando Isaqueu responder aí a pergunta de vocês para que eu possa me despedir. Eu acho que o professor Isaqueu acabou dormindo aí na live. Deixa eu falar com ele aqui. Andi está dizendo 18 de. Alessandro colocou, eu acho que foi 18 ou 16 aqui, eu estou ruim aqui. Isaqueu dormiu, acho que sim. Né? Isaqueu dormiu. Sérgio, 18 de 20, tá muito bom, Sérgio. Alessandra, 16 de 20. Mas, Alessandra, vê só. Lembra que uma questão tem que ser adulada, né? Então, na verdade, você acertou 17. Entendeu, Alessandra? Alessandra, uma questão vai ser anulada, tem que ser anulada. Então, você não acertou 16. Tu acertasse 17. Beleza, Alessandra? Matemática de 10, chutei 9. Bicho. Ô, Enes, eu de 10 chutaria 10, que eu sou péssimo em matemática, meu velho. Sou péssimo em matemática. Beleza. Ok, ok. Pessoal, ó, Isaqueu vai divulgar o horário amanhã pelo
Instagram, tá certo? Isaqueu vai divulgar o horário da correção de matemática e português pelo Instagram. Beleza? Então, ó, muito obrigado a todos, não é? Um beijo no coração, um final de domingo maravilhoso para vocês e suave da nave, fé, força e foco. Continua estudando, que um dia você vai passar. Agora tem que focar. Valeu? Até a próxima. Beijo no coração. Até mais.